Estamos de volta, seu programa de volta, e hoje é feriado. Tem muita gente que costumeiramente, de repente, está trabalhando nesse horário e não está assistindo ao seu programa, mas hoje está nos acompanhando. Muito obrigado pela sua presença aí com a gente, viu? E se você gostou do programa, quer acompanhar outros programas que a gente já fez, no nosso blog novotempo.com/seu programa tem todos os nossos programas antigos. Só você dar uma entradinha ali e clicar. Hoje, inclusive, é um dia interessante aí, né, Leandro? Porque é terça-feira de carnaval exato. E o mundo tá numa loucura total. O Brasil, né? O Brasil tá numa loucura total. E a gente aqui falando sobre caráter e desenvolver o caráter e levar esse caráter pro céu. Pois olha, as pessoas deveriam, neste período do ano, inclusive, Wagner, se preocupar muito. Por quê? Eu tenho uma citação muito interessante aqui da escritora cristã Ellen White. Ela escreveu no livro Mente, Caráter e Personalidade. Eu até recomendo este livro. Ele tem um capítulo ali no volume 2, intitulado Formação do Caráter. Um capítulo espetacular. E na página 545 diz assim que cada ato da vida, por menos importante que seja, tem sua influência na formação do caráter. Um bom caráter é mais precioso que posses mundanas, e a obra de formá-lo é a mais nobre na qual se possam empenhar os homens. Então, considerando que cada ato da vida, por menos importante que seja, forma o nosso caráter, as pessoas nesse período de carnaval deveriam pensar muito bem o que vão fazer no carnaval. Como vão usar este período do ano. Porque tudo isso, cada atitude, é um tijolinho que está sendo colocado sobre o caráter. E às vezes parece inofensivo, mas não é. Não é. Por exemplo, se eu construo uma estrutura torta, para eu endireitá-la depois não é fácil. Então, temos muito cuidado, porque as pequenas coisas, as pequenas atitudes, porque os pensamentos, né, vão formar esses tijolinhos que compõem o meu ser, a minha personalidade. E você sabe, Leandro, que assim, nesse período de carnaval, né, tem muitos cristãos, inclusive, grande maioria aí do nosso público, que não tá no carnaval, não tá acompanhando o carnaval de rua, o carnaval como a gente está acostumado a conhecer aqui no Brasil, mas acompanha tudo pela televisão. Também tem um efeito extremamente negativo. Foi muito bom você mencionar isso, Wagner, porque tem um texto na Bíblia que ele é a receita para se desenvolver um bom caráter. E, inclusive, esse texto nos ajuda a percebermos que tipo de programa podemos assistir para formar o caráter, que tipo de música podemos ouvir. Então, esse texto é Filipenses 4:8, é um texto muito conhecido, né? Mas ele diz assim, vou ler aqui Filipenses, eu abri em Efésios. Filipenses capítulo 4, verso 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Então não adianta não acompanharmos, por exemplo, um carnaval nas ruas, mas acompanharmos um carnaval na televisão se ele não se enquadra nessas 8 características de programas ou de coisas que eu devo colocar na minha mente. Então, temos muito cuidado com aquilo que assistimos, porque vai influenciar diretamente no nosso bem-estar e na nossa saúde também. Com certeza. Eu ouvi uma vez alguém dizendo, não sei se foi num sermão, numa palestra, o Wagner que começou esse programa não é de forma alguma o mesmo Wagner que vai estar quando esse programa terminar, porque tudo isso que a gente conversou, tudo isso que a gente viveu aqui, da mesma forma você que nos acompanha, vai estar constituindo o que a gente vai ser daqui a pouco. Então a escolha, segundo a segundo, do que a gente está assistindo, do que a gente está vivendo, das escolhas que a gente está fazendo, do que viver, está constituindo o nosso caráter. Você falou algo que é bíblico, Wagner. Ali em Provérbios 23:7 diz assim, como o homem imagina em sua alma, assim ele é. Então tudo aquilo que eu estou colocando dentro da minha mente, tudo aquilo que eu estou vivendo vai ditar o que eu serei depois. Como você bem falou, amanhã eu não serei a mesma pessoa que eu fui hoje. Ô Leandro, é mais fácil uma pessoa... Tem uma questão de idade aí para que a pessoa possa melhorar o caráter, possa trabalhar no caráter? Uma pessoa mais velha vai ter mais dificuldade? Olha, há uma boa e uma má notícia em relação a essa sua pergunta muito interessante. A boa notícia é que não importa a idade, nós podemos e devemos trabalhar o caráter. Ele pode ser melhorado. Agora, a má notícia é que realmente, quanto mais idade nós temos, mais difícil
é moldar o nosso caráter. Porque tá tudo arraigado, né? A gente viveu uma vida de determinada forma. Uma vida, e tudo aquilo que nós vivemos desde das influências pré-natais até hoje, ditam o que nós somos, as nossas características pessoais. Então, se nós construirmos uma estrutura psíquica, por exemplo, um pouquinho torta, para endireitá-la, aí não vai ser fácil. Mas é possível, pelo poder de Deus. Ali em Filipenses 2,13, Deus diz ali, Wagner, o seguinte, que Ele efetua em nós o querer e o realizar. Esse texto me dá muita esperança porque muitas vezes, por causa da minha natureza pecaminosa, eu não quero fazer coisas boas. Eu não quero ter um caráter melhor, muitas vezes. Eu quero ser do jeito que eu sou. É mais fácil, né? É mais fácil. Só que o que acontece, eu percebo que Deus me ajuda até a querer mudar. Então Ele me ajuda a querer mudar, Ele me impulsiona a isso e me ajuda a efetuar a mudança. Então essa é a boa notícia do Evangelho para nós. Muito bom. Quero até mandar um abraço para a Teru Gouveia, que apresenta o Vida e Saúde. Ela muitas vezes termina o programa dizendo esse verso tão importante para quem quer mudar a alimentação, mudar a qualidade de vida, né? Deus efetua tanto o querer quanto o efetuar. Amém. Ô Leandro, tem uma coisa que me intriga, porque assim, a gente vai levar o caráter que a gente desenvolveu aqui na Terra para o céu, como a gente conversou aqui. A gente sabe, quando a gente fala sobre volta de Jesus e a gente indo para o céu, de que esse corpo vai ser completamente transformado. Então vai ser um Wagner todo repaginado que vai para o céu, nada disso que você está vendo aí na televisão. É um cara bonito, naquela altura de Adão, uma outra história, né? Agora, então, é um milagre de Deus que vai acontecer e vai transformar esse corpo corruptível num corpo incorruptível, como diz a Bíblia. Agora, como é que acontece isso com o caráter? Não vai ser uma coisa milagrosa, então, que Deus vai tocar e o caráter é outro? Me explica como é que esse caráter pode ir para o céu, um lugar onde não vai existir pecado? Muito boa essa sua pergunta. Realmente nós levaremos para o céu o nosso caráter. Entretanto, quando Cristo voltar, Ele vai concluir, diríamos assim, algumas lapidações. E a transformação maior que Ele fará, na verdade, é na nossa natureza interna. Quando ali 1 Coríntios 15, 51 a 55 fala que seremos transformados, ele fala também, além de uma transformação física, de uma transformação interna de natureza. Então, Deus me leva para o céu com o meu caráter, com a minha personalidade, por isso que nós vamos nos conhecermos no céu, Wagner. Muitas pessoas perguntam no programa Na Mira da Verdade, vamos nos conhecer no céu? É óbvio, Deus vai preservar o nosso caráter, a nossa personalidade. O que Ele vai fazer é lapidá-la de uma vez por todas, né? E tirar de dentro de nós a tendência interna para o mal, que nos atrapalha de desenvolvermos um caráter de uma maneira mais rápida. É por isso que hoje nós temos que até informar isso ao nosso telespectador, o caráter ele é desenvolvido ao longo de toda a vida. Toda a vida. Então, nós temos que evitar um extremo, né? Tem muitas pessoas perfeccionistas que acham que é possível, em questão de poucos anos, mudar o caráter definitivamente. Não é assim. A pessoa que pensa assim, ela vai se decepcionar bastante. E existem pessoas que pensam que para sermos cristãos e para a gente ir para o céu, a gente tem que ser como Cristo, exatamente como Cristo, perfeitos e sem qualquer tipo de pecado aqui na Terra ainda. É uma impossibilidade. O que acontece? O que Cristo faz hoje é nos libertar, Wagner, do poder do pecado, ou seja, não somos mais escravos dele, mas ele não nos liberta ainda da ausência do pecado. A libertação da ausência do pecado é só na glorificação. E aí sim, eu não terei algo dentro de mim que me leva a querer fazer o mal, e aí eu vou viver no céu eternamente sem ao menos ter vontade de pecar. Então isso é na volta de Cristo. Mas aí pode ter gente que está pensando no outro lado. A gente está falando desse lado extremo de que eu preciso ter o meu caráter desenvolvido aqui como de Cristo, senão eu não vou para o céu. Tá errado. Agora, se Cristo vai voltar e Ele vai completar a missão, então por que eu preciso ter tanta proatividade? Eu não posso ficar mais na minha, do jeito que eu nasci mesmo, e aí quando Deus voltar, Ele vai terminar de cumprir essa missão. Muito boa essa sua colocação. Jesus, ele fala em Lucas 21, 19 o seguinte, é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma.
é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Aham. Então, isso me lembra de uma citação de Ellen White que ela fala assim, que todo milagre é o resultado da combinação do poder divino com o esforço humano. Então, o milagre de Deus não acontece só do nada. É o poder divino em ação, mas combinado com o esforço humano. Então, eu tenho que querer, eu tenho que me esforçar, porque essa é a maneira de eu dizer para Deus e mostrar para o universo expectante que eu realmente quero ser uma pessoa melhor, que eu quero que a graça de Cristo faça diferença na minha vida. E aí tem um texto muito interessante aqui, Wagner, que é 2 Pedro 1, 5 a 7, que diz assim: e vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e ao amor fraternal a caridade. Veja, o caráter é uma coisa que leva a vida toda e que requer também o esforço. E há mais um detalhe importantíssimo. Ali em Gálatas 5, 22 e 23, encontramos 9 qualidades de caráter que devem fazer parte da vida do indivíduo. Então ele não pode se acomodar. E por que eu digo que ele não pode se acomodar? Eu não sei se algumas vezes, Wagner, você percebeu, ali quando fala do fruto do Espírito em Gálatas 5, Paulo usa no singular, ele não usa no plural. Mas são vários. São vários. Agora, por que ele usa fruto do Espírito se são 9 qualidades? Pelo seguinte, ele não usou no plural para não dar margem para a pessoa alguma pensar que ela pode escolher algumas daquelas qualidades e não ter outras. Os dons espirituais ele usa tudo no plural porque não é obrigatório eu ter todos os dons espirituais. Com eu posso certeza. ter só um dom espiritual? Com certeza. O importante é que eu use. Agora, o fruto do Espírito, ele é chamado no singular para dizer que essas 9 qualidades fazem parte, são gomos que fazem parte de um único fruto. Então, a minha esposa gosta sempre de ilustrar essa história do fruto do Espírito, que o fruto do Espírito é a tangerina. É um fruto, mas são vários gomos quando você abre, né? Excelente ilustração. Então ali fala, né, o fruto do Espírito, ou seja, essa tangerina é composta do quê? Amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então, essas qualidades têm que ter esforço para desenvolvê-las. Tem a graça de Jesus, obviamente, mas eu tenho que me esforçar também em fazer a minha parte. Muito bom, Leandro. Muito boa explicação. Agora, olha, se caráter é uma coisa tão importante na nossa vida espiritual, a gente realmente tem que colocar em prática, tem que colocar um plano de ação para desenvolver o nosso caráter. Vamos conversar sobre isso aqui com o Leandro logo depois do intervalo. Não sai daí.